Laís, me fala uma coisa. Você é uma terapeuta, hoje você atende várias pessoas no seu consultório e você costuma dizer lá no seu perfil do Instagram que você já passou por esse processo da ansiedade. Sim, Fala um pouco sobre como você passou por esse processo de ansiedade. Como é que foi isso para você? E hoje você ajuda outras pessoas a lidar com isso. foi realmente intenso. Eu percebi que eu vivia várias crises menores, mas chegou um momento que eu afundei. E eu afundei no momento mais desafiador da minha vida, que foi justamente pós-parto, né? Depois que eu tive minha filha, alguns meses se passaram, não foi necessariamente depressão pós-parto, mas ela estava amamentando ainda, estava mamando ainda. Eu estava no processo de amamentação e tudo mais, e eu tinha crises de ansiedade, momentos que eu não queria me levantar da cama, e eu fui diagnosticada com depressão de grau maior e ansiedade generalizada. E para mim foi um baque imenso, porque na época eu já tinha cursos na área de terapia, mas eu me vi sem chão, sem apoio, sem ambiente. Com quem eu pude contar foi com meu marido. Nosso relacionamento tinha tudo para degringolar a partir daí, que não é fácil estar lidando com uma criança recém-nascida com dificuldade de sono e com a esposa com depressão e ansiedade. Mas os percalços têm dois caminhos. Ou a gente vai paralisar e se sentir que não pode, né, resolver, ou a gente vai lutar para seguir em frente. Então eu escolhi lutar, apesar dos momentos extremamente difíceis de achar que ia morrer se ficasse sozinha em casa, pensamentos intrusivos como, por exemplo, que ia cair uma caixa d'água na minha cabeça. Quando eu escuto alguém dizendo essas coisas, eu entendo perfeitamente por ter passado por tudo isso. E hoje me emociona olhar para trás e pensar nesse processo, porque quando eu consegui, de fato, sair de tudo isso, ressignificar tanta coisa na minha vida, ver minha família diferente, ver o relacionamento mais forte e me sentir mais forte depois de ter passado, eu disse, eu não posso ficar com isso só para mim. Eu preciso compartilhar e dividir. E hoje é sempre um prazer quando eu encontro pessoas e eu consigo fazer diferença na vida delas. Hoje minha missão é que cada vez mais pessoas e cada vez mais mulheres, principalmente, possam se libertar da ansiedade, se movimentar. Cada uma relata uma experiência diferente. No geral, no contexto geral, os gatilhos são os mesmos para todo mundo. Não, vamos lá. O que acontece aqui? Os gatilhos são coisas que aconteceram na sua vida que vão despertar em você uma reação que é chamada reação de luta e fuga. Essa reação é um jeito simples da gente dizer reação de luta e fuga, mas pode ser uma luta, fuga ou uma paralisia. A pessoa se sentir inútil, se sentir assim, que não tem o que fazer. E há estudos, inclusive, mostrando que é muito parecido o aspecto fisiológico da depressão e da ansiedade. E que a própria ansiedade pode gerar uma depressão. E por que danado isso acontece? Porque do ponto de vista fisiológico, a reação no seu cérebro e a liberação dos neurotransmissores, então vai quebrar glicose para ter mais energia, vai liberar mais cortisol, você vai ficar mais acelerado, você vai sentir essa aceleração. Só que vai ter pessoas que vão sentir de formas diferentes. Vai ter gente que vai sentir um aperto no peito, vai ter gente que vai sentir que não consegue respirar, vai ter gente que vai sentir tremor, vai ter... o jeito como se apresenta no corpo é diferente, mas a reação fisiológica a base é a mesma. Mas as pessoas continuam seguindo às vezes as suas rotinas e às vezes já estão destruídos assim por dentro, já não aguentam mais viver aquilo e às vezes está impactando no trabalho, como você vivenciou isso, impactando no relacionamento, na família, na estrutura familiar como um todo, seja se você é casado ou não, eu acredito que isso impacta desse jeito, mas quem já tem uma família estruturada, quais são os impactos que a ansiedade pode gerar na vida dessa pessoa em estrutura? Você pode perder tudo. Essa era a sensação, inclusive, quando eu estava no meu maior pico de desespero, era de perder tudo. De não saber o caminho, de não conseguir enxergar a saída. E eu digo assim, perder tudo para quem tem uma família no sentido de desestabilizar toda uma estrutura que depende da sua saúde física e mental. E alguém que está
tendo crises de ansiedade, alguém que está dormindo mal, alguém que está em crise depressiva, alguém que está fazendo todo esse esforço, ele não vai estar bem. E se for mãe ainda, você pode estar entregando o seu máximo para o seu filho, mas ele vai sentir que você não está bem, ele ou ela. Você não tem como estar inteiro na relação, então você pode perder seu casamento ou seu relacionamento. Você não tem como estar inteiro como pessoa física, né, para o seu movimento social, né, sair com os amigos e não sei o que. A vida normal, eu não gosto dessa palavra normal, mas enfim, a vida cotidiana fica totalmente comprometida, porque não é nada adaptativo você sentir uma crise que parece que você vai colocar o coração pela boca. Você falou que tinha medo de ficar sozinha. Sim. Então, assim, eu acredito que outras pessoas também tenham esse medo de ficar sozinha, de às vezes até de sair de casa. Sim. E aí é interessante porque existem duas coisas que são muito fortes em processos mentais, em processos psicológicos. Tem um medo de ficar só, mas ao mesmo tempo tem uma sensação de solidão muito grande. Por quê? Esse medo de ficar só é muito voltado ao que é que vai acontecer comigo e o que é que eu vou ter que ouvir de mim mesmo, porque o medo de ficar só é estar só com você ou de acontecer uma catástrofe com alguém que está com você. Então, por exemplo, existe um tipo de pensamento que é comum para quem tem ansiedade e quem tem histórico também de depressão, que é o catastrofismo. A pessoa acredita que vai acontecer uma catástrofe de repente e fixa nisso, e como a mente da gente é muito poderosa, ela se prepara para você se defender. E tudo isso é ela que está criando. Ela que está criando tudo isso. Por outro lado, beleza, medo de ficar só. Por outro lado, existe uma sensação de solidão imensa, por uma dificuldade de encontrar pessoas que entendam aquilo que você estava sentindo, por dificuldade de colocar aquilo que você sente sem ser julgado, por uma dificuldade, inclusive, de explicar o que você está sentindo. Então, muitas vezes as pessoas veem outras pessoas chorando, ou vem alguém em crise e diz: o que é que você tem? Mas está tudo bem, mas olha, sua vida é isso e você tem aquilo. Isso não ajuda. Isso definitivamente não resolve nada, porque naquele momento de crise, às vezes o que a pessoa mais precisa é de um abraço e eu tô aqui. Quando é o limite? É impressionante, porque assim é muito individual. Sabe qual era o ideal? Era que a pessoa não esperasse chegar no limite, que ela procurasse ajuda quando ela está com dificuldade de dormir, quando ela está tendo umas dores de cabeça excessivas que não sabe de onde vem. Mas às vezes a gente precisa chegar no limite para ir buscar ajuda. Isso não é o ideal. Dito isso, aquilo que vai determinar o seu limite, primeiro, é você. E segundo, é o quanto que isso está impactando na sua vida e na sua rotina, no seu dia a dia. Então, se você está deixando de ir para o trabalho, ou se você está indo, mas está tendo que conviver com medicação para dor de cabeça, enxaqueca, ou está tendo crises durante o final de semana, aquele domingo à noite você já fica se sentindo mal porque a segunda vai começar. Então, você observa todos os gatilhos que estão te dando esse processo de se sentir ansioso, sentir crises, e quanto essas crises estão impactando na sua rotina, na sua família, no seu trabalho. E isso é sinal de pedir ajuda. Tudo hoje tem uma relação à ansiedade. E aí a gente fala de gatilhos da ansiedade. E eu acredito que tenham muitos gatilhos. Porque quando a gente fala de ansiedade, eu acredito que a ansiedade ela não define tudo. Não. É até um nome ruim. Assim, do ponto de vista para explicar. Palpável, assim, por quê? Do ponto de vista neurológico, bioquímico da coisa, é muito parecido ansiedade e euforia. É muito parecido, por exemplo, se você ganhar na Mega Sena, a sua reação fisiológica vai ser igual, só que... Essa seria a ansiedade dos sangue. Exatamente. Só que há uma crise de ansiedade, só que o significado é diferente. Beleza. Por que é uma palavra ruim? Porque aqui no Brasil a gente usa a mesma palavra para muita coisa. Então você diz que está ansioso quando está com a crise de ansiedade, mas você diz que está ansioso para ir fazer uma viagem. Que é uma coisa boa. Que é uma coisa boa. Então é uma palavra que não traz consigo o que de fato é o processo. Mas dito isso, o que é que acontece? Nós fomos criados
para sobreviver. Nossa espécie sobreviveu mediante uma série de percalços e aprendeu que precisa desenvolver logo e precisa aprender muita coisa na infância. Então, muitas das coisas que hoje são gatilhos de ansiedade são muito individuais do que a pessoa viveu e precisou aprender para sobreviver. E também tem um processo comportamental. Hoje a gente tem muitas coisas que não tinha antigamente e o nosso cérebro não desenvolveu o suficiente para acompanhar a evolução da tecnologia. Então não é saudável do ponto de vista cerebral, por exemplo, você ficar com a atenção distribuída num rolar de feed. O nosso cérebro não consegue captar. Então tem muito de atenção também. Onde está a sua atenção? Quanto tempo você consegue focar? Eu já atendi pessoas que disseram que não conseguiam parar para assistir um filme mais, porque não dava conta de prestar a atenção que precisa naquele filme. Mas percebe que isso não é natural. O seu cérebro naturalmente ele tem o poder de foco. Só que isso está desregulado. E algumas outras coisas que são adventos da modernidade também nos levam a uma aceleração maior. Como, por exemplo, a gente não está dormindo mais o tanto que precisava. O tanto que precisava, com a qualidade que precisa. Todo e qualquer aspecto emocional tem muito a ver com o sono. O sono é fundamental. Descansar e ter um sono de qualidade. Outro ponto, a gente não se movimenta mais, a gente está extremamente sedentário. Nosso corpo foi feito para se movimentar. Então a gente precisa de movimentação certa, no momento certo, para conseguir produzir endorfina, serotonina e todos os outros neurotransmissores que dão a sensação de bem-estar. Vou falar uma coisa, você saiu desse estágio, certo? De ansiedade, depressão, então a gente pode falar com todas as palavras, com todas as letras que Laís venceu a ansiedade e a depressão. Sim. Até porque para você hoje conseguir atender e lidar com quadros parecidos com isso, existe uma certa revisitação nesses processos. Sim, sem dúvida. Mas o que foi que Laís fez nesse processo que ela considera assim, eu não me rendi aqui? A primeira coisa, eu tinha um motivo muito forte. Um motivo para dizer, não, eu não vou me render. Eu não vou aceitar que é a medicação que vai resolver. Lembre-se, eu tomei medicação quando foi preciso. Sim, com muita parcimônia, com um médico maravilhoso que me acompanhou. Por um momento eu não queria, mas eu precisei. Mas se tinha uma coisa que eu tinha certeza, mesmo nos dias mais difíceis, nos dias de crise, nos dias que eu chorava copiosamente, de soluçar, de faltar ar, mas eu sabia que eu ia achar uma saída. Que eu ia conseguir um caminho, porque não era normal, não era natural. E eu ia vencer aquilo ali, que eu estava com uma filha no colo. Ela merecia mais de mim. Eu merecia mais de mim. Meu relacionamento, meu casamento merecia mais de mim. E aí eu percebi que é uma questão de atitude também. E suporte, né? E suporte. E ambiente. Então eu mudei o ambiente completamente. Saí dos gatilhos, mas hoje eu já consigo lidar com os gatilhos, porque eu curei em mim aquela ferida. E eu olhei principalmente para mim. Quando eu comecei a olhar que eu precisava de cuidado, e teve um baque muito grande. Na época eu estava tomando medicação e ela ainda amamentava. E eu fiz de tudo para não precisar mudar a medicação, para não precisar parar de amamentar na época. E aí eu lembro como se fosse hoje, que o médico falou assim: eu sei que você está preocupada com a sua filha, de parar de amamentar e tudo mais. Só que agora, para você ser a mãe melhor que você quer, para você oferecer o cuidado que você quer oferecer para ela, você precisa se cuidar. E se cuidar passa por mudar a sua medicação e por ela parar de mamar. Isso foi um baque imenso no meu coração, mas depois que eu olho para trás, eu amamentei minha filha quase 2 anos e com certeza hoje fez muito mais diferença. Naquele momento eu segui uma orientação profissional de fato e fazer o que precisava ser feito. Então eu mudei o ambiente, eu mudei a rotina, eu fiz aquilo que eu precisava fazer para poder ficar bem por mim, pelas pessoas que eu amo e pelas pessoas que me amam. Porque não existe sair
da ansiedade com a pílula mágica. Não existe remédio para resolver a causa da ansiedade e da depressão. Só existe mudar o estilo de vida, mudar de ambiente, ter as ferramentas e praticar. Porque senão é igual você pagar um ano de academia E não ir. e não ir nenhum dia. E esperar que vai estar no final do ano com o shape trincado. Então, alguns pilares são fundamentais: sono, ambiente, terapia. Ambientes terapêuticos ou mesmo grupos, exato, grupos terapêuticos. Situações que não são terapia, mas são terapêuticas. Porque quando você faz, é coisas que te fazem bem. E muitas vezes a pessoa, quando está no limbo, no fundo do poço, nem lembra o que é que faz bem. E há um processo de despersonalização. Então, quando eu modulo ferramentas, eu penso em ferramentas para tratar a ansiedade, eu penso num resgate do indivíduo. Agora, é preciso ter autorresponsabilidade também. Por que você dedicou uma comunidade para mulheres? Porque eu sei o quanto faz diferença. Eu sei o quanto falta ambiente. E eu também sei que as mulheres representam cerca de 50% mais de casos de ansiedade e depressão que são diagnosticados em relação aos homens. Eu criei um ambiente pensando no que eu precisei. E eu também sei de um outro detalhe, que existem muitas coisas do mundo feminino que só outra mulher vai entender. Processos de maternidade, de ciclo menstrual. Existem muito mais casos de abuso físico, mental, de situações de violência por uma questão de fragilidade. Muitas aspas, mas de vulnerabilidade mesmo, sabe? Principalmente relacionada à infância. Então, tudo isso me fez pensar nesse ambiente exclusivo, para que essas mulheres possam se sentir acolhidas e seguras para falar daquilo que precisam, sem a preocupação de ter alguém que não vai entender. E não que não tenham homens que não vão ter empatia, mas tem muita coisa que a gente não fala num ambiente misto. Faz sentido. Então, eu percebi essa necessidade. Existem ambientes mistos que são muito salutares, mas tem coisas que a mulher só conversa e só consegue desabafar e contar em um ambiente seguro e feminino. Inclusive, dentro da sua comunidade, você trabalha ferramentas que você desenvolveu no seu consultório de hipnose clínica. Isso. Não só no consultório, em mim mesmo também, né? Vamos combinar. Então, a primeira pessoa a passar pelo processo fui eu. Você testou. Testou em você mesmo as ferramentas. Testei, tive um ótimo resultado. Vamos lá, estamos aqui, não é mesmo? De fato. Mas, além de testar em mim, tudo foi muito bem embasado, né? Cientificamente, com ideias e pensamentos para fazer a pessoa evoluir casa a casa, passo a passo. Você é uma pessoa que estuda muito. Sim. Inclusive, estuda de um jeito bem atípico, né? Porque você consegue estudar ouvindo, você coloca para ouvir ali um podcast, uma coisa, já vi isso acontecer várias vezes, e vai fluindo, e você vai, daqui a pouco você consegue dar um resumo, falar sobre o assunto. Eu acho muito complexo a forma como você estuda, e ainda mais complexo o fato de, quando você olha outros contextos de ansiedade, as pessoas não conseguem se reerguer. Eu acredito que seja falta de apoio, talvez. Mas buscar ferramentas nesse momento é um desafio. Sim, sem dúvida. E eu não tenho dúvida de que uma das coisas que me fez sair do processo depressivo foi minha vontade de estudar e de entender. Eu disse, não é possível que não tenha uma saída, eu vou achar. Então, essa minha curiosidade, que eu descobri depois que eu gostava de estudar, que por incrível que pareça, até 2019, 2018, mais ou menos, eu ainda acreditava que eu não gostava de estudar. Só que eu já estudava do jeito que eu estudo, só que eu estava me comparando com outra pessoa que era outra referência. E estudava de um jeito diferente de mim. Então, isso foi uma das coisas que me fez sair. Mas eu entendo que vai ter pessoas que não vão ter essa mesma característica. E precisam de ferramentas que possam se encaixar no dia a dia. Porque tem muita coisa que é uma viagem, sabe? Na maionese. Então, por exemplo, você entrar na rotina de alguém que tem uma vida fitness. Cara, a vida fitness é maravilhosa, é linda para quem vive disso. Mas para alguém que é mãe,
que trabalha, que tem uma criança, que leva para a escola, que cozinha, que dá conta de uma casa, não vai caber uma rotina fitness, vai caber uma atividade física de muitas vezes ir caminhando buscar a criança e voltar. Então, assim, eu sempre penso na ferramenta para adequar a rotina, para que você possa ter facilidade de incluir nessa sua rotina. Porque se for difícil, a pessoa já não faz. Já é difícil sair desse espaço, desse padrão de pensamento. Já é um processo você conseguir enxergar a vida com outras lentes. E se eu colocar mais empecilho? Aí é que dá errado. Exatamente. Então, existem várias técnicas e várias ferramentas para que a pessoa consiga se identificar com aquilo que faz mais sentido para ela. Fala pra gente um pouquinho como é que funciona as tuas ferramentas. Tem uma dessas ferramentas que eu acho extraordinária, que é matriz do problema. E você disse que é uma das ferramentas que você mais usa no seu consultório, e quando você coloca o seu paciente de frente para a matriz do problema, parece que a cabeça dele se explode porque aumenta a expansão. Fala como é que funciona a matriz do problema. Então, vamos lá. A matriz do problema, ela tem um objetivo específico. Ela vai fazer você sair desse limbo que você está. Eu digo muito em consultório que você está num redemoinho de problema e é como se chegasse um ponto que você está sentindo que está sendo só levado. Então, a matriz do problema, ela veio para te pinçar desse redemoinho para que você possa olhar de fora, ok, o problema é esse, onde é que ele está e o que é que eu posso fazer sobre isso. Então, é para te colocar de volta no controle, certo? E tirar da sua cabeça tudo aquilo que te assombra, para que você possa olhar para o mundo real, que existe uma outra questão da ansiedade, que é o pensamento. Aí fica aqui, ó, só o redemoinho de problema aqui, girando, girando, girando. Mas isso não constrói nada. Então, a matriz do problema tem como objetivo, primeiro, definir o que é teu, de fato, o que é do outro, separar, perceber onde é que você está em relação a esse problema, se você está esperando que caia do céu uma solução, e eu sinto muito, mas só cai do céu chuva, cocô de passarinho, ou se você está mobilizando todo mundo para resolver um problema que é seu e que você precisa de autorresponsabilidade para dar conta, se você está carregando o problema dos outros e tornando sua vida mais pesada por isso, e se você está focando só naquilo que você não pode resolver, e isso vai te fazer ficar ansioso. Então, tem todo um aparato para que você coloque a cabeça para funcionar de um jeito lógico para resolver e encontrar soluções. Porque tem uma frase que eu gosto muito e há muitos anos eu uso ela. Eu não trabalho com problema, eu trabalho com soluções. Então é isso que eu ensino. Tem outra ferramenta, e essa ferramenta eu acho que é uma ferramenta que é um dos recursos que você usa que até a pessoa usar, acho que ela não acredita muito. Que são os áudios de auto-hipnose. Sim. Que inclusive, até antes da sua comunidade surgir, eram exclusivos dos seus pacientes. Então, a pessoa passava por você e aí a partir do momento que ela tinha seu acompanhamento, ela tinha acesso aos seus áudios de auto-hipnose. Exato. Quem entra na comunidade tem acesso a essa playlist dos seus áudios. Funciona mesmo isso? Claro. Mas sem dúvida nenhuma, vai ter áudios direcionados para cada tipo de situação. Vai ter pessoas que vão se identificar mais com um áudio do que com outro, mas não tem como você se concentrar num áudio e não conseguir fazer, e não conseguir ter uma resposta positiva. Porque eles estão pensados para ativar em você o sistema que é totalmente o oposto do sistema da ansiedade. Eles vão ativar o seu sistema parasimpático, que tem a ver com relaxamento, digestão, tranquilidade. E tudo isso vai te levar a sair do limbo de pensamentos, a sair desse processo de ansiedade e ter um relaxamento. Então vai ter o áudio de auto-hipnose para dormir, entre outros. E quem está lá também vai receber todas as atualizações. E já tem novos áudios aí no forno para sair. E sempre que tiver uma atualização, tanto de novos estudos, novos áudios, novo material, vai ser colocado na comunidade em primeira mão. No seu perfil, tá assim, Laís Agra, ansiedade e relacionamento. Então você não fala só, para além de tratar a ansiedade, e você é um especialista nisso pelas suas formações, você tem um relacionamento de sucesso. Sim.
Sem sombra de dúvidas. E o que faz com que o seu relacionamento seja um relacionamento de sucesso? Autoconhecimento, autoestima, autorresponsabilidade. E perceba que é tudo auto, é tudo sobre mim. É o que eu consigo entregar e o que é que o outro traz para contribuir. E clareza, transparência para você poder conversar sobre tudo, ter diálogo. E hoje eu sei que eu vivo um casamento muito melhor do que eu vivia antes de ter nossa filha. O que é atípico. Nós temos uma relação de 12 anos de convivência, com uma filha de 3 anos, e eu não tenho medo de errar em dizer que no nosso relacionamento nós estamos vivendo a melhor fase. Porque hoje a gente amadureceu muito juntos, passando por processos difíceis, sim. Mas hoje a gente tem clareza do que nós queremos enquanto pessoas, indivíduos, que nós queremos para a nossa família, que nós queremos enquanto casal. Então, essa clareza é o que eu trago também quando trabalho com casais. Eu também trabalho terapia de casal, só que de um jeito diferente. Porque eu não acredito na terapia de casal como mediação de conflito. Queria chegar nessa parte. Como é que funciona a tua terapia de casal? A minha terapia de casal é terapia individual primeiro. Eu faço uma anamnese com cada um, ou seja, sessões separadas. Eu traço um perfil comportamental, faço toda a parte de hipnoterapia, a gente libera toda a parte de emoções, entende para onde cada um está querendo seguir. E depois que tudo isso está feito, que a pessoa tem mais clareza do que quer da vida, primeiro que só com isso o casamento já melhora. Muitas vezes tratando uma pessoa só do casal, o casamento já melhora. E aí, depois que tudo isso está feito, cada um voltou para si, né? Fiz o resgate individual, depois eu vou para o resgate do casal, que é juntar as duas pessoas, mas agora para pensar em futuro. Não para mediar conflito, não para olhar para trás e passar um na cara do outro aquilo que não dava certo. Não, porque para isso não precisa de terapia. Falar do problema não resolve, né? Falar do problema fala em casa. Exatamente. E outra, se falar do problema resolvesse, o reclamador não teria problema. Quem mais fala de problema é quem reclama. Então, o que acontece é, as pessoas começam a enxergar o outro como ele de fato é, as características que tem, sem elevar a expectativa que o outro não possa entregar. E também tendo uma adaptação do casal para o sentido que eles querem dar para a vida. E assim, a gente consegue construir relações sólidas. Assim como eu fiz no meu casamento, aí eu consigo fazer também nas pessoas que estão com o meu acompanhamento. E dentro da comunidade vai ter o Mais Que Amor relacionamento na prática, que é uma imersão falando um pouco sobre toda a teoria de onde vem esses perfis de comportamento e de como eles se apresentam no relacionamento, para que cada um consiga se identificar e a partir daí construir uma relação mais saudável. Só que todo relacionamento começa de si. Então, por exemplo, um relacionamento abusivo ele não vem do nada. Ele começa no relacionamento que você tem com você, de não se respeitar, de não se olhar com carinho, de não se acolher, e aí o outro é só reflexo. Eu vou na rede e aí eu tô sempre ali olhando uma coisa ou outra e aí eu não concordo muito. Pra mim não faz sentido a pessoa que é especialista de relacionamento e não tem um relacionamento. De fato. Não vive estranho, aquilo, não faz sentido. Então, e tem gente. Tem gente. E assim, sem querer entrar no mérito do porquê o profissional se auto-intitula dessa maneira, mas o grande desafio do relacionamento é a convivência. Então, saber a teoria de como funciona um relacionamento é igual eu pegar um livro de receita. Vai ter lá os ingredientes. Mas entre você, sabe, conhecer os ingredientes e fazer o bolo perfeito, tem chão, tem todo um aparato, tem toda uma questão de ordem, de como é que funciona. Tem a adaptação para o seu forno, do mesmo jeito funciona a adaptação do método para a sua realidade. Então, é preciso entender isso, que é muito simples apontar o dedo para o problema do outro. É muito simples e muito fácil, inclusive, você olhar assim, não, mas eu sei porque fulano não consegue relacionamento bom. É porque assim. Muitas vezes quem fala é quem não tem. Nem tem um relacionamento. Pois é, porque quando você... É a mesma coisa... A experiência de um monte de relacionamento ruim. Exato. E quando você tem um relacionamento, e quando eu digo mais, quando você tem um casamento longo, e depois que você tem filho, tem coisas que você só vai entender na sua experiência, a partir da sua experiência. Então, é muito importante você olhar para quem está te guiando e para qual padrão que você está enxergando no outro
e como você está aplicando na sua vida. Porque é muito simples para a Musa Fitness dizer que você tem que se alimentar de 3 em 3 horas, acordar de 5 horas da manhã e não sei o que. Sim, qual é a vida dela? O que é que eu consigo adaptar sem comparação? Porque também tem esse detalhe. As redes, elas geram comparação naturalmente. Sim. E você está vendo só Resultados. só o resultado. Então não é à toa que eu falo. A grama do vizinho é mais verde porque você não sabe o tanto de cocô que virou adubo, né? Real. Então, muitas vezes as pessoas me olham agora refeita de todo o processo, mas eu sei o quanto de coisa que eu passei, né? Teve uma foto que eu encontrei outro dia que eu nem acreditei. Eu mostrei pro meu marido dizendo, olha, o negócio aqui tava sério. Eu no auge da ansiedade e depressão, com a criança no colo, com 2 pares de olheiras enormes, e aí é interessante ver o resultado do outro, mas principalmente sabendo que é possível, para saber que é possível para você também. Você é impressionante. Obrigada, meu amor, sendo entrevistada pelo marido, vai sócio, vai... O processo de ansiedade, depressão, gerou muitos impactos, sabe? A gente abriu mão de muita coisa. Sim. E precisou reescrever a história várias vezes. E muitas vezes a gente começou a reescrever a história e não dava nem para terminar a página porque a gente tinha que começar de novo, porque tinha que se adequar, se adaptar de novo. Como é se readequar toda vez que se faz necessário? É desafiador demais, mas também constrói casca, sabe? É interessante que eu conversava outro dia e ela tá com 3 anos e fez a 3ª mudança de casa. Então, sim, é desafiador. Mas o fato de você conseguir conquistar alguma coisa no sentido de mudança mesmo, de meter a cara e conseguir fazer, é o que te faz também sentir você capaz de vencer obstáculos na vida. E isso é o mínimo. Então, por exemplo, quando chega alguém que está muito mal para mim, eu digo, sua primeira tarefa é se levantar da cama e sair do quarto e ver o sol de manhã. É descer uma parada antes do ônibus para andar um pedaço. Esforços necessários. Esforços pequenos, porque a gente supervaloriza o poder de uma pílula e desvaloriza o poder do que é feito todos os dias.